Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a língua inglesa. Hoje nós teremos uma atividade interativa sobre o verbo modal can, que nós vimos na aula anterior. Nós vamos rever um pouquinho sobre esse modal e em seguida nós faremos uma atividade interativa e eu gostaria de estar junto com vocês para nós respondermos essas questões. A unidade temática de hoje é o verbo modal can. A nossa aula é do 7º ano de língua inglesa. Qual a habilidade dessa aula? É a habilidade 20 de língua inglesa do 7º ano do ensino fundamental, que visa empregar de forma inteligível o verbo modal can para descrever habilidades no presente e no passado, ações que aconteceram no momento ou que aconteceram no passado. Mas lembrando, vamos refrescar um pouquinho sobre o verbo can. Can, ele significa poder ou conseguir fazer algo e é usado para indicar várias situações. Quais são essas situações? Possibilidade, capacidade, habilidade, permissão ou pedido. Então, toda vez que nós vamos indicar a questão de possibilidade no passado ou no presente, capacidade, habilidade, permissão ou pedido, nós vamos usar o auxiliar can antes do verbo principal. Quando usar o verbo can? Can é usado, como nós já citamos, para quando nós queremos expressar a ideia de capacidade, habilidade, possibilidade, permissão e pedido. É um dos principais modal verbs, dos verbos modais da língua inglesa. O verbo modal can tem a função de auxiliar o verbo principal na frase. Ele sempre vai auxiliar o verbo principal. E se ele auxiliar, aquele verbo principal ele não vai sofrer alterações. Lembrando que o verbo auxiliar, o verbo principal, ele sempre vai vir no infinitivo sem o to. Certo? Ele vai retirar a partícula to, que indica que ele está no infinitivo. E o can vai indicar esse tempo. Se ele estiver no presente, ele indica a frase no presente. Se o can estiver no passado, ele vai indicar essa ação no passado e o verbo não sofre alterações. Como assim, teacher? Na forma afirmativa, eu coloquei aqui o verbo dance, para nós refrescarmos um pouquinho dessa ação que nós já vimos. Lembrando, eu disse a vocês que o verbo principal ele não sofre alterações, então aqui o verbo dance, em todas as pessoas ele vai ter a mesma forma, não tem acréscimo nem retirada de letras, e o verbo auxiliar é que vai indicar aqui o tempo verbal, nesse caso o presente, e vai indicar essa questão de possibilidade, de habilidade, que nós vimos anteriormente. Então aqui na forma afirmativa, ele vem, por exemplo, I can dance, eu posso dançar, indica essa possibilidade. You can dance, você pode dançar. He, she ou it can dance, ele ou ela podem dançar. E assim vai, para indicar que essa possibilidade. Agora, se eu quero negar essa possibilidade ou essa habilidade, o que eu vou fazer? Eu utilizo can't ou cannot, ou cannot, separado, certo? Então aqui, para negar, eu uso antes do verbo principal o auxiliar mais o not, certo? I can't dance. Eu não posso dançar. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, We can't dance. Nós não podemos dançar. Ou they can't dance. Eles ou elas não podem dançar. Então, lembrando que a forma negativa, além de negar essa ação, ou essa habilidade, ou essa possibilidade, nós usamos o can't. Na forma interrogativa, o sujeito vem para o lugar do auxiliar e o auxiliar no lugar do sujeito, para fazer perguntas e o ponto de interrogação no final. Can I dance? Posso dançar? Can you dance? Você pode dançar? Por exemplo, aqui no finalzinho, Can they dance? Eles podem dançar ou elas podem dançar? Então, na forma interrogativa, há essa mudança. Lembrando que o verbo ele vai ficar da mesma forma para todas as pessoas, tanto as pessoas do singular quanto as pessoas do plural, certo? O verbo can no passado. O verbo can no passado, ele indica as mesmas coisas do presente, a diferença é que vai indicar que essa ação ou essa habilidade ou essa possibilidade é de uma forma passada. E o passado de can é could, certo? Could é o passado de can. E ele também pode ser utilizado na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Se estabelecermos uma comparação entre could e os tempos verbais da língua portuguesa, nós vemos que could ele desempenha a mesma função do pretérito perfeito ou a função do futuro do pretérito. Aquela ação que indica, por exemplo, poderia, faria, ele vai ficar dessa forma. O mesmo quadro com o verbo dance, só que usando could, que é a forma negativa. Então, nós vemos aqui, I could dance. Eu poderia dançar.
Lembrando que também aqui, ó, para indicar que essa ação é passada, que essa frase está no passado, eu uso could. O verbo também não sofre alteração. O verbo principal não sofre alteração. You could dance. Você poderia dançar. They could dance. Eles ou elas poderiam dançar. Forma negativa, eu uso could not ou couldn't, que é a forma contraída para negar essa ação no passado. E o verbo também, ó, para todas as pessoas, ele fica da mesma forma, sem o to, na sua forma normal. O exemplo aqui, ó, we could not ou we couldn't dance. Nós não poderíamos dançar. They could not dance. Eles ou elas não poderiam dançar, não dançariam. Agora a forma interrogativa da mesma forma, o sujeito vem para o lugar do auxiliar could e o could vai para o lugar do sujeito. Could I dance? Eu dançaria? Could you dance? Vocês dançariam? Então aqui nós vemos, ó, que o auxiliar vem para o lugar do sujeito, o sujeito para o lugar do auxiliar. Temos o verbo principal, também sem alterações, e o ponto de interrogação. Lembrando, o passado de can é could. Ambos podem ser usados na forma afirmativa, negativa e interrogativa, e o verbo não sofre alterações, o verbo principal não sofre alterações. Se for can, indica que essa frase está no presente, se eu usar could, indica que essa frase está no passado. Mas ambos os verbos, tanto no passado quanto no presente, não sofrem alterações. Vamos para a nossa atividade para ver se nós conseguimos entender um pouco sobre esse tempo verbal, ou melhor, sobre esse modal. Na atividade aqui, ó, as questões de 1 a 5, vocês vão completar sentenças com o modal can, de acordo com o que nós vimos na explicação, tanto dessa aula quanto da aula anterior. Então, vamos ver lá. Aqui, you English. Nós vamos completar com can e o verbo speak, certo? Então, aqui, para completar essa frase corretamente, qual das opções aqui eu vou utilizar para completar essa frase usando o can e o verbo speak? Observem, analisem e nós voltamos já já para ver a resposta certa dessa questão. Bom, você observou, analisou e qual a questão é a correta? A letra A, B, C ou D? Então aqui nós vimos que a letra B é a letra correta, ó. Can you speak English? Aqui nós temos o auxiliar can, o sujeito you e o verbo ele vem na sua forma normal, sem acréscimo. Por que a letra A não está correta? Ó, nós temos o to e o verbo vem sem o to. Aqui o ing, o ing está indicando que essa ação é uma ação contínua. E aqui nós temos be able to, que não tem a ver com a questão. Então nós vemos aqui que a opção correta é a letra B. E se você acertou, eu gostei de ver. Mais uma para nós observarmos aqui. Don't worry, nós vamos completar essa frase. I could, I'm able to solve, I will solve, or I can solve this problem. Para completar corretamente essa frase. Não se preocupe, eu resolvo este problema. Então, essa ação, eu vou usar qual dessas opções aqui para completar a frase? Observe, nós voltamos já já para ver a questão correta. Então, aqui no segundo você observou, analisou e qual a resposta certa? A, B ou C? Qual foi a que você marcou? Vamos conferir? Então, aqui nós vemos que a habilidade, ó, can solve. Não se preocupe, eu posso resolver este problema. Então, aqui o can é utilizado para a questão de resolução de problema. Por que eu não uso could? Porque o could é no passado e essa frase está no presente. Aqui nós temos a capacidade de resolver, também está no presente, nós usamos N, nós estamos falando do verbo could. E aqui will solve, will indica futuro. Então essa ação não é uma ação que
digamos assim, que tem a ver com o que nós estamos falando agora, certo? Então, can solve é a opção correta. Gostei de ver. Na terceira, nós temos a frase she with you, she doesn't have a passport. Ela não pode viajar com você, ela não tem um passaporte. Então, qual dessas opções aqui nós vamos completar certo? Para que essa frase indique que essa ação não pode acontecer. Letra A, B, C ou D. Observem, marque a opção correta e já nós voltamos para conferir. Bem, você voltou, conferiu, viu a questão? Qual a opção que você marcou? Letra A, B, C ou D? She cannot travel. Ela não pode viajar with you, com você. Ela não tem um passaporte. Então, aqui nós temos o cannot. Can, mas not. Por que a letra A não está certa? Nós vimos que aqui nós vamos negar essa ação. Então, logo ele não se encaixa. Aqui, be is able to travel, da mesma forma. E could travel, aqui indica passado. Nós estamos falando de ações presentes, certo? Então, se você acertou, gostei de ver. Temos a quarta questão. Na quarta, você vai completar mais uma vez a frase. He, basketball now because he hurt his knee. Ele não pode jogar basquete agora, porque ele machucou o seu joelho. Então, aqui para negar o verbo jogar, negando, eu vou usar a opção A, B, C ou D. Observem, vejam qual a questão correta e nós já voltamos para conferir. Então, aqui na quarta questão, você observou e qual opção você marcou? A, B ou C ou D? Então, aqui, ó, he can't play, cannot play basketball now. Ele não pode jogar basquete agora. Por quê? Because he hurt his knee. Porque ele machucou o seu joelho. Então, a opção correta é can't ou cannot. As outras não se encaixam porque o could aqui nós vemos que são ações passadas e o can play indica que ele poderia, e nesse caso que ele pode, quer dizer, nesse caso nós vamos negar essa ação, por isso ela não é correta. Na quinta, a última desse grupo aqui de frases para serem completadas, nós temos aqui we here. Nós vamos completar com o auxiliar, can, é isso, e o verbo park, que é o verbo estacionar, to park. Mas qual a forma correta de escrever esse verbo? To park, parking ou be able to? Observem, dou um minutinho para vocês observarem essa questão, responder e vamos ver se nós vamos conseguir responder certo, certo? Bem, você observou, analisou e qual foi a opção que você marcou? Letra A, B, C ou D? Então, nesse caso aqui, nós observamos que a letra B é a correta. Ó, can we park here? Você pode estacionar aqui? É uma pergunta. O auxiliar vem antes do sujeito, can, o verbo fica na sua forma normal. Por que a letra A não está correta? Nós temos o verbo to park, nós temos que retirar o auxiliar to. Nesse caso aqui, parking está no contínuo, na forma contínua, ing, então logo não se encaixa. E aqui, be able to, é totalmente descartado. Como você fará? Agora a questão 6. Como você falaria com seu amigo para pedir uma ajuda com o dever de casa?
Como você falaria para pedir ajuda com o dever de casa? Uma frase que expressa essa ação. Eu vou usar aqui, ó, could, can, should ou would para fazer esse pedido com o dever de casa. Eu uso could, can, should ou would para pedir. E help me with my homework. Pode ver que todas as frases estão da mesma forma. Me ajude, você poderia me ajudar com a minha lição de casa? Então, nesse caso aqui, para eu dizer, por exemplo, você poderia me ajudar ou você pode me ajudar com a lição de casa? Qual dessas ações, quais dessas frases indicam qual modal correto para utilizar? Letra A, B, C ou D. Observem e nós já voltamos para conferir essa questão. Bem, você observou essa questão e aqui, para pedir, digamos assim, uma ajuda, o can, ele não se encaixa bem. Should e would são outros auxiliares que nós vimos que não vão se encaixar. Então, nós vemos que a resposta certa é could. Could you help me with my homework? Você poderia me ajudar com a minha lição de casa? Lembrando que o could, ele indica passado, mas ele também tem essa questão de pedido, para suavizar mais ou menos um pedido, certo? Could you help me with my homework? Você poderia me ajudar com a minha lição de casa, com o meu dever de casa? Então, a opção correta é a letra A. A letra B pode ser utilizada? Até pode, mas ela não soa bem. Fica assim, digamos assim, na construção, ao traduzir, ele vai ficar um pouco mais pesado. Então, se você quer fazer um pedido, digamos assim, eu falo a vocês que vocês podem usar o can, mas nesse caso, could, você deveria usar por quê? Para suavizar mais esse pedido, certo? No sétimo, você vai completar corretamente a frase. Que frase? I did everything that I can, can't, may ou could, but we lost the match. Mas ele esqueceu, eu fiz tudo que pude, mas nós perdemos a partida. Então, para completar essa frase aqui, eu uso can, can't, may ou could. Observem a frase e nós já voltamos para conferir, certo? Bem, nessa sétima questão, você observou a frase e nós marcamos qual a opção correta. Olha, uma regrazinha. Para você observar aqui, ó, nós temos o did. Did indica o quê? Passado na primeira frase. Então, logo se indica passado, qual a opção correta? Could. Eu não posso usar can, porque can é no presente, nem can't, que vai indicar isso. May indica possibilidade e o could, e aqui nós vemos que ele é utilizado para o passado, ou melhor, ele é o passado de can. Então a frase fica, eu fiz tudo que pude, mas nós não perdemos a corrida. Então a opção correta, letra D. Nas questões 8, 9 e 10, você irá escolher qual modal mais se encaixa para a construção das frases em inglês. Qual dos modais, can ou could, vai se encaixar para completar essas frases em inglês. Na questão 8, nós temos aqui, quem poderia imaginar uma coisa dessas? Para construir essa frase, quem poderia imaginar uma coisa dessas? Poderia. Eu uso can ou eu utilizo could? Observem, marque, nós já voltamos para ver essa questão. Então aqui, poderia,
Can ou could? Qual foi a opção que você marcou? Se você marcou could, você marcou a opção correta. Poderia, ó, passado. Ou então essa questão mais polida, pedido, né? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Nem pedido. É a questão de poder, de habilidade, de capacidade, mas no passado. Essa ação aconteceu, mas quem poderia imaginar uma coisa dessa? Ninguém tinha essa capacidade, essa habilidade de imaginar. Por isso nós usamos could, passado. No oitavo, eu poderia ter feito isso ontem. Olha só, bem parecido, né? Eu utilizo can ou could. Eu poderia ter feito isso ontem, passado. Só uma dica para vocês. Observe a questão essa questão e já voltamos para conferir. Então, você marcou qual a opção? Can ou could? Na nona questão, nós observamos que é could, bem parecida com a oitava. Por quê? Ó, isso ontem, passado, nós não utilizamos can no passado. Can é no presente e could é no passado. Muito bem, se você acertou, gostei de ver. A décima questão vem da seguinte forma. Eu não sei se eu posso fazer isso. Aqui indica uma capacidade ou uma habilidade. Fazer isso. Para dizer que eu não posso fazer isso, eu vou usar can ou could. Observe, nós já voltamos. Bem, você analisou, observou e qual opção nós marcamos? Can ou could? Eu não sei se eu posso fazer isso, nós utilizamos can. Por quê? Essa ação é uma ação no tempo presente. Could não se encaixa, só se fosse um pedido. Então aqui can, ela mais se encaixa para a construção da frase. Eu não sei se posso fazer isso. Coloquei em português para vocês terem mais ou menos a noção de quando nós usamos essa habilidade, essa capacidade, tanto no presente quanto no passado. Então essa é a nossa atividade, espero que vocês tenham interagido, que vocês tenham observado, que vocês tenham tentado responder. Lembrando que nós temos várias atividades e conteúdos no nosso canal no YouTube, você pode ir lá buscar e ver a hora que você quiser. Aguardo vocês na próxima aula, bye bye!